Olá, caríssimos alunos. Vamos dar sequência, aos conteúdos sobre funções oxigenadas. Na primeira semana nós vimos esses conteúdos envolvendo a função álcool, enol e fenóis. Essa semana nós iremos entender um pouquinho sobre a função aldeído e cetona. E quais habilidades se espera que vocês adquiram ao longo dessas atividades do segundo PET. Do PET 3, segunda semana. Que vocês reconheçam as substâncias que fazem parte dessa função, bem como algumas de suas características, ok? Então vamos dar sequência. Bom, nós veremos aqui agora, que a parte de nomenclatura é semelhante aos hidrocarbonetos. O que muda aqui, nós já vimos lá no vídeo anterior, o que muda aqui é só o sufixo ou terminação. Caso seja um aldeído, terminação vai ser al. Caso seja uma cetona, terminação vai ser ona. Dando sequência. O que são aldeídos? São compostos orgânicos oxigenados que possuem uma carbonila nas extremidades das cadeias, nas pontas, do lado direito, esquerdo, de cima e baixo, não importa. Sempre uma carbonila nas extremidades. Mas o que é uma carbonila? Carbonila é quando você tem um carbono ligado com dupla com oxigênio. Aqui, por exemplo, nós temos uma cadeia bem pequena de um aldeído, só tem um carbono. Esse carbono ele faz 4 ligações, uma simples com esse hidrogênio e ele faz uma ligação dupla com esse oxigênio. Quando nós temos um carbono ligando dupla com oxigênio, e ele não faz nenhuma ligação com outro oxigênio, somente com hidrogênio ou carbono, falamos que esse grupinho chamamos de carbonila, carbono-oxigênio, tá? Toda vez que nós tivermos nas extremidades, nas pontas das cadeias, esse grupinho, nós teremos a função aldeído. Pode vir também, dessa forma. É comum abreviar, ou eliminar as ligações simples e duplas entre esse grupinho funcional. Esse aqui é o grupinho funcional COOH. É isso que caracteriza um aldeído. E pode-se omitir as ligações duplas e simples que esse carbono faz. Então fica o quê? Que o C, olha ele aqui, o H, olha ele aqui, e o O. Aqui não mostra as ligações que o carbono faz com esses dois átomos. Tem o famoso show. Então, quando tiver CHO, show, também refere à função aldeído. Ela pode vir assim, mostrando as ligações covalentes entre os átomos, ou pode ser omitida as ligações somente do grupo funcional, de um aldeído. Outro exemplo aqui. Aqui nós temos uma cadeia com mais carbonos, Observa que na extremidade dessa cadeia, do lado direito, tem também um carbono que possui uma carbonila, COO. Sempre esse grupinho vai caracterizar um aldeído, COOH. Não pode ter nenhum outro elemento aqui, somente hidrogênio. E como é a parte de nomenclatura desses compostos? Prefixo, como que tem somente um carbono, prefixo é MET. Você pode voltar lá atrás um pouquinho no vídeo e ver lá na tabela. Como eu tenho na cadeia principal somente ligação simples, porque esse aqui, esse duplo aqui, é como oxigênio, não está dentro da cadeia principal, está de fora, então não conta. Tem que ser na cadeia principal. Se tiver só ligação simples, o prefixo é an, então o médico não é metan. Como a terminação dos aldeídos é al, metan com al, metanal. Aqui nós temos, no outro exemplo, uma cadeia que é ramificada. Então, no primeiro caso, numerar a cadeia principal, que deve também iniciar pela extremidade mais próxima do grupo funcional carbonila, COO. Então, numera daqui para cá, carbono 1, 2. Aonde é que está o metil? Aqui está o metil, tá vendo?
está no carbono 2. Então 2-metil. Agora sim, o nome da cadeia principal, nós temos 4 carbonos, então é but. Como entre carbonos só tem ligação simples, o sufixo é -an, certo? E como nós já identificamos que é uma carbonila e é na extremidade, logo é função aldeído, terminação al, ou 2-metil-butanal. Bacana? Bom, o formol ou formaldeído é um exemplo de composto que faz parte dessa função, tá? Lembrando que o formol ele é muito utilizado, né, para conservar animais ou alguns fetos, né? Ele é um material que consegue impedir, né, que as bactérias decompõem a matéria orgânica dos seres vivos. Então é muito comum o pessoal, né, guardar alguns organismos, né, dentro desse líquido, consegue manter esse organismo em termos de suas características visuais por longo tempo, inclusive, né, em defuntos, né, para que você tenha um maior tempo, se caso quiser fazer alguma biópsia, ou se caso quiser esperar um parente, por exemplo, é comum o pessoal usar o formol no corpo, né, que impede que as bactérias que já tem no corpo naturalmente, elas se proliferem, né, e venham a dar mau cheiro. Então você consegue manter o corpo, né, intacto mais tempo. Função cetona, né, tem a terminação ona. São compostos também que possuem uma carbonila C-O, mas essa carbonila vai estar no meio da cadeia entre dois átomos de carbono, o carbono O, esse carbono no meio de pelo menos mais outros dois, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho aqui, ó, o carbono ou uma cetona que é a menor cetona possível, porque nós temos aqui, ó, uma carbonila C-O e em cada lado tem um carbono. Se eu tirar um carbono do lado direito ou do lado esquerdo, não é mais função cetona, tá? Então a menor cetona é essa, tá? Com 3 átomos de carbono. E a parte de nomenclatura: prefixo, total de carbono que é 3, prop. Só tem ligação simples entre os carbonos, an. Como a função é cetona, a terminação ona, propanona. Ou a famosa acetona que nós usamos, né, as mulheres usam, né, como solvente de esmalte aí nos salões de beleza. Um outro exemplo aqui, né, de composto que faz parte da função cetona. A parte de nomenclatura: como a cadeia ramificada, primeiro vem o nome da ramificação. Quantos carbonos nós temos aqui? Nós temos na cadeia principal 5 carbonos. Numere-se a cadeia a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional cetona. Então daqui para cá. Esse carbono, essa ramificação está no carbono 4, isso é 4-metil. 2, porque esse grupo funcional da cetona está no carbono 2, 2. Pente, porque são 5 átomos de carbono. An, somente ligações simples entre carbonos. E ona, que é a função cetona, ou 2-metil, 2-pentanona. Ou pode vir, né, por exemplo, pentan, 2-ona. É comum também vir esses nomes aí, ó, mas não é um nome oficiais, não, tá? Considerar cada extremidade como fosse uma ramificação. Então aqui teria um grupo metil, outro grupo metil, dimetil, cetona, mas não é muito comum, não. Bom, o que eu quero aqui abordar, eu até copiei aqui as questões 2 e 3 do PET que vocês vão fazer, porque eu creio que vocês podem ter um pouquinho de dificuldade na hora de resolver isso. Então eu vou estar começando a ajudar vocês a resolver as atividades, tá? E a partir desse exemplo que eu dei aqui, vocês vão conseguir terminar ela. Somente a 2 e a 3 que eu percebi que tem um grau de dificuldade um pouquinho maior, que vocês possam ter uma dificuldade, né, em resolvê-la. Questão 2. Desenhe a fórmula estrutural para 2 aldeídos e 3 cetonas que apresentam a fórmula molecular
C6H12O. Vamos lembrar que a fórmula molecular é a fórmula que surge um símbolo de cada elemento e o total de vezes que esse símbolo aparece na substância ou na cadeia. Aqui já montei dois exemplos, né? Um de cada função, aldeído e cetona. Só que ele quer 2 dessa e 3 dessa. Primeiro, um aldeído, né? Vamos iniciar pelo aldeído, que tem a fórmula C6H12O. Primeiro passo, monte uma cadeia com 6 átomos de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6. Vamos priorizar o oxigênio que tem em menor quantidade, tem somente um oxigênio. Como se aqui o aldeído ele vem nas extremidades da cadeia, ou lado direito ou lado esquerdo, não importa, e que esse oxigênio ele faz dupla ligação com o carbono da extremidade, então é C+OH, certo? Então aqui, ó, primeiro, carbono 6 em vermelho. O oxigênio ele tem que ser com dupla, tá? Porque é uma carbonila. E tem que ter mais um hidrogênio aqui, certo? E tem o que? 12 hidrogênios. Só lembrar, cada carbono faz 4 ligações. Esse primeiro carbono ele tem somente uma ligação. Como tem somente uma ligação, para 4 falta 3 ligações. Essas 3 ligações que faltam para esse carbono aqui, ó, primeiro da esquerda para a direita, eu vou completar com hidrogênio. Então eu vou colocar aqui 3 hidrogênios, certo? Esse do meio faz 2 ligações com 2 outros carbonos. Então eu tenho que colocar mais 2 hidrogênios. Esse outro também faz 2 mais 2 hidrogênios. Esse outro mais 2 mais 2 hidrogênios. Esse outro faz 2 mais 2 hidrogênios. Somando aqui os hidrogênios, vai dar quanto? 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, com mais esse aqui, 12. Então eu montei um aldeído que tem 6 carbonos, 12 hidrogênios e 1 oxigênio. Porém ele quer, a partir da mesma forma, 2 exemplos de aldeído. E aí, professor, o que eu faço? O que vocês podem fazer? É diminuir um carbono ou mais de um carbono da cadeia principal e criar uma ramificação. Porque se você diminuir aqui um carbono e liga um carbono aqui, tornando a cadeia ramificada, você já altera esse composto. Então vai ser um outro aldeído. E mesmo assim, a quantidade de carbono e hidrogênios ainda serão as mesmas. A forma molecular não vai mudar. Vai mudar é só o tipo de aldeído que vai ser. Aqui é o aldeído, né, de cadeia normal. E aí, se eu diminuir um carbono aqui, colocar ele no meio, né, em um desses carbonos aqui, eu terei um aldeído de cadeia ramificada. Pronto, somente isso. Então façam isso que você já resolve a primeira parte, número 2. E cetona, do mesmo jeito. Que é que monta 3 substâncias que são cetonas, né? Vai ser uma carbonila, pelo menos entre 2 átomos de carbono. E que tenha 6 carbonos, 12 hidrogênios e 1 oxigênio. Então o primeiro passo, esse que seria mais óbvio, né? Colocar 6 átomos de carbono em linha reta, C6. Isso aqui, um desses carbonos será dupla O. Eu poderia pôr aqui, eu poderia pôr aqui, eu poderia pôr aqui, entendeu? Então, eu coloquei aqui, ó, dupla O. Então já tenho o que? O total de oxigênio. Agora eu tenho que colocar os hidrogênios. Esse carbono tem quantas ligações? Somente uma com esse outro carbono. Então tem que ter mais 3 hidrogênios. Esse tem quantas? 2 mais 2. Esse tem quantas? 1, 2, 3, 4. Então não vai nenhuma. Então a carbonila, o carbono que é carbonila, não terá hidrogênio ligado a ele. Esse carbono faz quantas? 2 mais 2 hidrogênio. Isso aqui, 2 mais 2. E o último faz somente uma, com o primeiro aqui. Tem que pôr mais 3 hidrogênios. Chamando aqui os hidrogênios vai dar quanto? 3 com 2, 5, com mais 2, 7, com mais 2, 9, com mais 3, 12, H12. Então a forma molecular é a mesma. Só muda aqui é um aldeído, aqui é uma cetona. Mas aí pede que você faça, né, uma cetona, 3 tipos de cetonas com a mesma forma molecular. O que eu posso mudar, professor? Primeiro, você pode mudar a posição
da carbonila. Aqui é o que? Seria, qual é o nome desse composto? Seria o hex, né? O hexan. Onde é que está esse oxigênio? No carbono 3. Hexan 3O ou 3 hexa, desculpa, hexan 3-ona, ou pode vir antes também, né? 3 hexanona. Se você pegar esse grupinho e põe nesse carbono aqui, ó, ainda eu vou ter 2 carbonos no entorno dele. Ainda vai ser uma acetona, porque tem que ter no entorno do carbono 2 outros carbonos, tá? Aqui eu não posso colocar o duplo O porque vai ter só um carbono. Aqui lógico não tem nenhum carbono, mas aqui eu posso colocar, ó. Mudei para cá, vai mudar o número, né, da acetona, então é outro composto. E se eu mudar para aqui? Aí a numeração vem de lá para cá, aí vai ser 1, 2, 3, vai ser igual a isso aqui. O que eu posso fazer? Eu poderia eliminar um desses carbonos e colocar aqui, ó, uma ramificação, ou aqui outra ramificação. Eu também posso mudar a acetona. Então eu posso primeiro mudar a posição do grupo funcional, vir para a extremidade aqui, seria uma nova acetona, e ainda assim eu poderia manter aqui a posição, se eu quiser manter a posição aqui, e eliminar um desses carbonos aqui, colocando ele como ramificação. Aí eu termino a atividade. Bacana? A questão 3 fala de quê? Determine a fórmula molecular e estrutural para os seguintes compostos: 2-metilpropanal, B, 2,3-dimetil pente 2-ona. Quando é aldeído, quando é ona, cetona. Então tem que lembrar, é nal ou é final, então tem que ser o que? C-OH nas extremidades. É ona, esse C-O, pelo menos entre 2 átomos de carbono. Só ter atenção quanto à terminação. Primeiro passo, eu vou iniciar pela cadeia principal. Quando eu tenho um nome do composto, eu tenho que montar a fórmula estrutural ou molecular. É com C primeiro montar a fórmula estrutural e a partir dela chegar à fórmula molecular, que é essa fórmula que tem o total de carbono, né? O total de cada elemento, né? Eu ponho um símbolo de cada elemento e o total deles. Aqui, por exemplo, só para ter noção, então, qual é a cadeia principal? 2-metil. Metil é nome de ramificação. Propanal. Prop. O prefixo prop é quantos carbonos? 3. An. Ligação simples. Al. Aldeído. Então eu sei que eu vou ter 3 carbonos e um carbono dos extremos. Ele vai ter que ter esse grupinho aqui, ó, C-OH. E o carbono 2 vai ter uma ramificação, que é o metil, que é só um carbono ligado a 3 hidrogênio. Pronto, montei a forma estrutural. Aí a partir da forma estrutural, que é esse aqui, ó, eu posso descobrir a forma molecular. Aqui, por exemplo, ó, quais são os símbolos que tem aqui? Né? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Repito um símbolo de cada elemento. Não tem mais nenhum elemento, então é C, H e O. Tem quantos carbonos aqui ao todo? Primeiro é montar a forma estrutural. Montou a estrutural? Bacana. Aí você vai olhar a forma estrutural e vai ver lá. Tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é C6. Tem quantos hidrogênios? Vai lá nessa forma que você montou estrutural e conta os H. 3 com mais 2, 5 com mais 2, 7 com mais 2, 9 com mais 2, 11 com mais 1, 12. H12. Tem quantos oxigênio? Só vai ter um, né? Tanto aqui, nenhum desses compostos vai ter mais de um oxigênio. Todos vão ter somente um oxigênio, tá? Então, o primeiro passo na questão 3 é montar a forma molecular, iniciando primeiro da cadeia principal, próprio, 3 carbonos, 1, 2, 3 carbonos, um longe do outro. Com a terminação real, o último carbono vai ter dupla O e um H. Aí, entre eles, o infixo nean vai ter somente ligação simples. Aqui, a letra B tem o infixo
Dimetil pente 2 ona. Também aqui, ó, não vai ter, né, ramificação aqui, butanal, pente 2 enal. Então, em vai ser ligação dupla. Então aqui tem ligação dupla, ó, em terminação ao aldeído, né? Então tem que ter atenção também sobre os infixos. Propan, an, infixo somente ligação simples. Quando for em, uma ligação dupla. De qual posição está a dupla? O carbono 3. Ok? Quando é um aldeído, sempre vai ter esse grupinho na extremidade. Então não precisa numerar a posição desse grupinho. Agora, quando é função cetona, ona, eu tenho que indicar a posição também do grupo funcional OH. Desculpa, grupo funcional C-O. Bacana? Aí você primeiro monta a fórmula estrutural. E a partir dela você consegue montar a fórmula molecular, que é esse modelinho aqui, ó. A partir daqui você consegue chegar aqui. Então, no mais, uma boa atividade e bons estudos para vocês.